Quando eu falo em metodismo, eu estou falando em um apelido. E quando eu falo em wesleyano ou wesleyana, eu estou falando em homenagem. O apelido surgiu em 1729, quando alguns garotos da Universidade de Oxford, na Inglaterra, decidiram viver de forma diferente, com métodos, com compromissos horários, e aí os alunos apelidaram-nos de os metodistas. Não era a intenção deles se auto-chamarem metodistas, mas com o decorrer do tempo, o movimento foi assim identificado. Wesleyano ou wesleyano, no caso da igreja, porque é uma homenagem às iniciativas de John Wesley. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, em 1703, no dia 17 de junho. Ele foi um menino de Deus, um rapaz de Deus e um homem de Deus. Seus ensinos, suas iniciativas tornaram o movimento conhecido, ao ponto de as pessoas designarem o wesleyano ou o movimento wesleyano. Então, esses dois nomes resumem uma filosofia de trabalho e um movimento que persiste há mais de 300 anos. O metodismo wesleyano já possui 300 anos de história e tem dado muita contribuição, não só espiritual, porque é uma igreja, mas também social. Eu vou dar alguns exemplos. A primeira pessoa que começou a falar contra a escravatura ou a escravidão foi William Wilberforce, um metodista. Então, com a mensagem dele e com a de Wesley, eles conseguiram convencer o parlamento inglês a liberar os escravos, o que ocorreu no Brasil no dia 3 de maio de 1888 com a princesa Isabel. É uma contribuição metodista. Outra contribuição metodista, a metodologia do ensino. O Wesley começou a fazer esboços, porque não tinha tempo de parar para escrever. Eram 5 sermões que ele pregava por dia. E aí então nasceu a metodologia do ensino, que hoje é aplicada em várias universidades. Escolas públicas não existiam, então as igrejas metodistas ou as capelas metodistas começaram a abrir salões anexos para lecionar matemática, língua inglesa para as pessoas de baixa renda. Naquela época o estudo era muito caro e era privilégio de poucos. Então o movimento metodista trouxe a ideia também da escola pública. O Wesley lançou um livro chamado A Cura pelas Plantas, que hoje é muito próximo do livro de A a Z, uma contribuição fantástica para a ciência. Também o metodismo foi responsável pela força leiga, que hoje todas as igrejas usam os leigos para auxiliarem nos ministérios. Até aquela época, só pessoas formadas, só pessoas catedráticas e só pessoas que tinham aquela vocação via universidade. Com a chegada do metodismo, o leigo foi dado oportunidade e hoje todas as igrejas usam o leigo. O metodismo foi pai também de várias denominações, não só as metodistas, que tem a livre, ortodoxa, wesleyana, a pentecostal, a tradicional, a do Brasil e tantas outras, como também quadrangular, nazareno, exército da salvação e várias outras denominações. O metodismo também trouxe contribuição na área da pedagogia infantil, porque foi Susannah Wesley que desenvolveu todos aqueles comportamentos que muitos deles são usados hoje em pedagogia infantil. Também o metodismo contribuiu para que houvesse o social. O social até então não era agregado à igreja, mas em 1730 o Wesley tem a ideia de visitar os presos, de dar atenção aos órfãos, às viúvas, e aí nasceu o evangelho atrelado ao social. O mundo moderno é influenciado por todo o movimento metodista, porque foi dele que saiu essas ideias. Uma outra ideia interessante, os sindicatos. Não que o metodismo criou sindicatos. Foi Wesley e George Whitefield que iniciou as pregações nas portas das minas de carvão da Inglaterra. Posteriormente, essa ideia foi trazida para as portas das fábricas. E hoje há os sindicatos. Os sindicalistas nem têm ideia disso. Olha, as escolas que ensinam a liberdade dos escravos, a pedagogia infantil, a metodologia do ensino das universidades, os sindicatos, a força leiga, ninguém tem ideia de que foi o metodismo que iniciou tudo isso. Historicamente está comprovado. Então a contribuição para a sociedade é muito linda, mas a maior contribuição é o Evangelho de Jesus Cristo, porque esta igreja
tem pregado em vários cantos do mundo. Hoje, os metodistas somam cerca de 100 milhões de adeptos no mundo inteiro. E essa mensagem tem sido pregada. Não só a contribuição social, cultural, mas também a maior delas, a contribuição espiritual, levando o homem a ter uma experiência com Deus. O bispo Anderson Caleb, ele fala uma frase interessante: não somos Wesleyólatras, somos wesleyanos. Ou seja, não seguimos a um homem, a um nome chamado Wesley, seguimos a Jesus, nosso Senhor. Mas nós apreciamos todo o conceito que Wesley deixou para nós. Veja, um homem que andou a cavalo 275 mil milhas, pregou 42 mil sermões e escreveu 200 livros, fez a primeira gramática de hebraico e escreveu o primeiro dicionário em inglês, fora o livro das plantas e medicina. Uma contribuição tremenda. Ainda mais, e muito mais, a contribuição do Evangelho, que ele pregou, a mensagem altamente bíblica, colocando Jesus sempre como nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Wesley disse um dia, quando foi impedido de pregar em alguns lugares, ele falou: a minha paróquia é o mundo. E depois, quando ele morre, ele fala a frase do metodismo, que é o fundamento. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Metodismo wesleyano, um movimento que abalou o mundo e contribuiu para a melhoria de um mundo melhor na sociedade.